Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. O nosso convidado de hoje é o presidente do partido político Chega, André Ventura. André Ventura é licenciado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É político, professor universitário, comentador televisivo e autor. Candidato à Câmara de Louros pelo PSD em 2017. Em 2019 fez parte da fundação do partido Chega. Atualmente é presidente do Chega, deputado parlamentar pelo Chega e candidato à presidência da República. Sem mais demoras, deixo-vos com André Ventura. Deveria ter sido mais galardoado e deveria ter sido mais reconhecido. E marcou-me porque o livro do Dr. Fausto primeiro é um dos livros mais densos que eu já li do ponto de vista da construção frásica, da remissão simbólica, da utilização de técnicas linguísticas complexas, pela capacidade de enraizar a história que ele viveu. Estamos a falar da história da Alemanha, de um período muito conturbado, para a parte do romance, pela capacidade de transmitir mensagens que não são fáceis de perceber imediatamente, mas apenas após uma paragem, uma reinterpretação, uma reflexão. Provavelmente foi o livro que eu li que mais me obrigou a fazer paragens. Eu gosto de ler as coisas seguidas, eu gosto de levar para férias 3, 4 livros e ler assim, às vezes na diagonal, muitos. Este livro foi uma exceção, porque me obrigava a ler, parar, refletir, parar, refletir. E é um livro também curioso noutro aspecto. Só à medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento da história, é que vamos perceber melhor o que é que o próprio Thomas Mann queria explicar ali. Porque há várias linhas filosóficas, ideológicas e históricas. Desde os conhecidos poemas do Goethe, até à questão do Nietzsche, passando pela própria situação política e ideológica na Alemanha no século XX, nós só com o conhecimento disto é que vamos percebendo as várias coisas. Por exemplo, no livro eu recordo-me, eu já o livro há bastante tempo, mas eu recordo-me que um dos contratos, ele contrai sífilis intencionalmente, o compositor, o Adrian Leverkusen, contrai sífilis intencionalmente como uma espécie de pacto para a genialidade. Ele aceita um sacrifício para ser genial durante um X período de tempo. 10 anos, se não me engano. Nós hoje chamamos isto, e a literatura chama isto, uma espécie de pacto com o diabo. Uns interpretam aquilo como o pacto que a Alemanha nazi fez com os próprios nazis, que era uma espécie de triunfo do mal. Outros, uma remissão para a vida do Nietzsche, que também, segundo se pensa, teve sífilis e contraiu sífilis e morreu também louco. Porque o livro faz todo o percurso de um homem que tinha talento, passou por várias regiões, na Alemanha, penso que até em Itália, mas queria não só ter talento, ele queria ter grandeza. E para ter essa grandeza, ele fez um pacto com o diabo. No livro isso é muito perceptível. Se a gente ler só a descrição sumária, não ficamos com essa ideia. Mas quando se lê o livro, ele tinha que estar muitos dias em escuridão total, porque não aguentava a luz do dia. Mas isso era uma consequência que ele tinha que aceitar do pacto que ele fez para ser grande. E de facto ele é muito grande durante alguns anos. Escreve algumas das maiores obras musicais, agora não me recordo dos nomes, no romance que é apresentado pelo Thomas Mann. Tem um sucesso extraordinário. A vida dele é levada a um nível de genialidade quase intocável, uma espécie de um novo Beethoven. Mas tem esta consequência, é que ele tinha hipotecado uma parte da vida para chegar a esta posição. Ele tinha dito no fundo que aceita sacrificar tudo para ser grande durante algum tempo. E é muito curioso perceber que isto ocorre numa fase em que a Alemanha decide apostar tudo também, sacrificar tudo, para tentar atingir essa mesma grandiosidade. Tenta invadir a maior parte do continente europeu, depois entra numa guerra mundial e perde. E o Thomas Mann vive em vida toda essa loucura, essa febre que os homens tinham de poder conquistar o mundo inteiro, essa atração das massas por conquistar o mundo inteiro, mas como levou também depois à queda, que poderia ser visto na tal simbologia como o tal pacto com o diabo, que só duraria aquele tempo. No caso, o Reich alemão durou 12 anos. Se não me engano, o pacto com o diabo de Adrian Leverkusen é também de cerca de 10 anos. Portanto, há aqui uma inseparável semelhança. Por outro lado, há outro aspecto que a mim me chama muita atenção, que é o aspecto bíblico. Thomas Mann não lhe chama bíblico, não lhe dá propriamente um relevo bíblico, mas a questão do Apocalipse está muito presente no livro de Thomas Mann, no Dr. Fausto, porque não é o Apocalipse tal como São João escreveu, na pureza religiosa que São João escreveu, mas é um Apocalipse de febre, de fim dos tempos, derivado à loucura humana, à ganância, à ambição.
E isso vê-se muito bem na vida do Adrian Leverkusen. Ele faz esse percurso e por isso é que o Apocalipse é sempre uma referência. A queda dele é o Apocalipse. O Apocalipse dele é o Apocalipse da Alemanha. E o Apocalipse da Alemanha, de alguma forma, simboliza o Apocalipse cultural para esta geração que ele viveu e que sentiu isto de perto. Há outro dado curioso no livro que eu me recordo, que é a dimensão elíptica. Alguns autores chamam-lhe a dimensão elíptica, porque o Adrian Leverkusen tem um grande sucesso, atinge um grande sucesso na vida, mas depois, se não me engano, ele passa os últimos 10 anos ou 8 como se fosse novamente uma criança, ou seja, ele fica em estado vegetativo tal que ele volta a depender dos cuidados de todos os outros terceiros. É uma vida, portanto, curiosa de alguém sempre em ascensão, que atinge um pico de sucesso, de grandiosidade, de criatividade, de inteligência e de genialidade, e que acaba como se fosse um miserável, dependente de todos, sem conseguir fazer absolutamente nada. Há quem diga que é um símbolo do que aconteceu à Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que é um bocadinho mais do que isso. Eu acho que é verdadeiramente uma construção cultural. Por isso é que eu acho que as referências ao Apocalipse são muito interessantes. É quase como se o Thomas Mann tivesse querido recriar o novo homem que o Nietzsche idealizou e quisesse transportá-lo para uma figura de romance. E eu acho que isso é muito interessante de perceber ali. Nomeadamente, eu recordo, o colapso do Adrian Leverkusen começa quando ele se vai encontrar com os amigos e lhes explica, lhes confessa, penso que já mais para o final do livro, o tal pacto que fez com o diabo. No fundo, ele no fim acaba por confessar e dizer assim: toda esta grandeza que eu tive não é minha, é porque eu me ofereci ao diabo, é porque eu fiz um pacto com a história, fiz um pacto com uma divindade que lhe aparecia, ele falava com esse diabo, e no fim percebe-se que é quando ele confessa isto que ele cai. Portanto, é uma espécie de uma civilização que atingiu o seu auge e quando reconhece os seus erros, quando reconhece os seus males, cai e desmorona-se completamente. E essa febre que levou à genialidade morre e desaparece e ele fica num estado vegetativo durante o resto da sua vida. É dos livros mais interessantes que já li, mais densos, mais capazes de gerar uma reflexão sobre a nossa civilização, sobre a história do século XX europeu, e alemão, mas também a história do século XX europeu, que acabou por afetar a Europa toda, não só a Alemanha, acabou por afetar o mundo inteiro. E portanto eu escolheria esse como o meu livro. Se não tivesse um livro que me marcou mesmo, porque me obrigou a vários tópicos de reflexão, eu escolheria esse. Muito obrigado. Então, eu queria começar por falar no que o André falou na justa posição, por assim dizer, que o Thomas Mann faz entre a queda da Alemanha para o nazismo e o desenvolvimento da personagem do Adrian. E ele, utilizando a lenda do Fausto, faz uma forte crítica à progressão cultural e social da Alemanha nazi, onde abandona as filosofias humanistas baseadas na religião e cai mais... Não é bem um tipo de nihilismo, mas... Sim, mas é quase. Mas quase. E o Mann defende que o fenómeno político e social que ocorreu na Alemanha nazi tem uma origem psicológica muito forte na população nazi, mais até do que os comuns fatores que se falam geopolíticos. Qual é que é a sua opinião sobre esta leitura que ele faz? Porque é uma leitura que para mim foi pouco comum. Sim, acho que o Thomas Mann conheceu melhor que ninguém a realidade, ele viveu, nós só podemos estudar com alguma distância. Thomas Mann de facto associa essa realidade quase biopsicológica ou de uma psique comum à ascensão do nazismo na Alemanha. Embora hoje, eu penso que é evidente para quem eu não sou de história, mas penso que é evidente para quem conhece aquele período, que ainda que isso seja verdade, foram as condições económicas e sociais que levaram a que essa degradação fosse possível e essa adesão fosse possível. Eu duvido, embora isto não seja completamente claro, esta tomada de controle da própria vida, o afastar os cânones religiosos e assumir uma espécie de humanismo absoluto, no mau sentido, no sentido que começa e acaba tudo aqui, de que a vida ou a morte são quase equiparáveis, sem que haja um balanço superior, marca muito do nazismo. E aí o Thomas Mann tem alguma razão. Esta escolha absoluta de arriscar tudo ou nada, de fazer um pacto momentâneo para conseguir tudo, mas com o risco de perder tudo, mostra bem. Aliás, basta ver que os líderes nazis, a maior parte, suicidaram-se no final, e muitos deles, como o Goebbels, por exemplo, escreveram que mataram os filhos, a mulher, e escreveram que não imaginariam viver num mundo sem o nacionalsocialismo. Isto mostra bem esta febre que o Thomas Mann relata no livro, que é comparável ao Adrian Leverkusen, que ele não via a sua vida sem essa grandeza. Portanto, ele deu tudo dele, abdicou de tudo,
para ter 10 anos daquela grandeza, mesmo sabendo que o resto da vida dele poderia, ele não sabia logo na altura, mas admitindo que podia ser como foi. Portanto, eu acho que o Thomas Mann tem razão nisso. Há aqui uma simbolização da Alemanha nazi, há um afastamento da realidade religiosa, apesar das referências contínuas ao Apocalipse, que é um livro religioso, mas aqui é mais o Apocalipse como fim dos tempos do que como livro bíblico, é mais nesse sentido. Por isso é que eu disse que não é tanto o Apocalipse de São João, é o Apocalipse enquanto a dialética de final, ou seja, enquanto um caminho para o fim dos tempos, mas que é assumido, que é pensado e que é desejado, é um caminhar para a frente. Por isso eu acho que o Thomas Mann nisso foi um excelente observador da realidade. Quando Leverkusen tem uma conversa com o diabo, o romance trata-se um bocado desta ideia de um pacto com o diabo em troca do sucesso e reconhecimento. Poderá isto tudo estar ligado com a própria decadência moral e intelectual vivida na Alemanha nos anos 30? Ou tem a ver só com as razões económicas? Quais são as condições para que aquele fenómeno histórico tenha acontecido? Sim, é uma questão interessante. Eu acho que até hoje nós não sabemos ainda tudo e ainda não temos o distanciamento histórico que nos poderá um dia perceber ou compreender esse contexto. Há duas coisas que sabemos. Houve uma degradação muito grande do tecido económico e financeiro. Houve o crash da Bolsa em 29. A Alemanha vinha de uma primeira guerra muito depauperada, vinha muito empobrecida. Mas outros países também vinham e não tiveram este fenómeno de quase reconstrução filosófica e ideológica como o projeto nazi envolveu. E não era um mero pretexto. É preciso perceber que o Fausto, o Thomas Mann não toca nisto diretamente, mas muito do investimento alemão na Segunda Guerra Mundial, quando precisavam de dinheiro para armas, e já estavam aliás a perder a guerra, foi o pagamento de viagens e o financiamento de viagens ao norte da África para tentar descobrir realidades mitológicas em que eles acreditavam. E estamos lá num país que estava a desaparecer, estava a ser atacado por todos os lados, estava a perder a guerra já em 42. Portanto, havia aqui uma convicção profunda. E eu acho que o Thomas Mann, nesse livro, retrata um bocadinho o que é, até onde pode ir a convicção. Talvez hoje nós chamássemos a isso o fanatismo. Até onde é que pode ir a excessiva convicção ou excessiva entrega quando começa a roçar o mal. E, portanto, quando o mal se torna uma espécie de indiferença. Eu quero a genialidade absoluta, quero a grandeza total, sejam quais forem as consequências que eu tenha a carregar com isso. Talvez foi esse pacto que o povo alemão fez nos anos 30, seja um bocado o símbolo do que o Thomas Mann também quis expressar na vida do Adrian Leverkusen, ao dizer, eu sacrifico toda a minha vida por 10 anos de genialidade. Hoje, se olharmos para trás, os alemães sacrificaram uma boa parte da história do século XX por 12 anos de Reich, de Terceiro Reich, em que o sucesso, na verdade, foi apenas de 4 ou 5 anos, porque os outros foram de bombardeamentos e de muito sofrimento. O que significa que, se olharmos hoje para trás para uma resposta, não há uma resposta linear a isso, mas há uma dúvida que não tenha. Thomas Mann estava-se a referir a isso. Há aqui 3 aspectos, essa do nazismo, mas também a questão religiosa, que eu acho muito importante. A Alemanha sempre foi um país com clivagens religiosas muito grandes, para além da questão católicos, protestantes, a questão, aliás, Nietzsche não surge na Alemanha por acaso, surge na Alemanha por uma razão, todo o caldo filosófico e ideológico em que surge está ligado a isso, e eu acho que Thomas Mann é o fruto disso tudo, da clivagem catolicismo-protestantismo, da questão da importância de Nietzsche no século XX alemão, e depois, claro, da importância do nazismo também na política alemã do século XX. Após Leverkusen completar a sua mais célebre obra, O Lamento do Dr. Fausto, ele convida amigos e família para ouvirem o seu mais recente trabalho. E confessa que todo o sucesso que ele havia tido até agora era obra do diabo. Toda a gente pela qual ele se apaixonou platónico ou romanticamente acaba por morrer. E a minha pergunta é em que medida é que o André se identifica com este fenómeno descrito? Sente que alguma vez teve de abdicar de afetos ou relacionamentos na sua vida pessoal, dando prioridade talvez a uma busca pelo sucesso profissional ou político? E não será a alienação, visto que os convidados, ao saberem desta notícia, saíram todos abandonaram o evento, não será a alienação o resultado inevitável de quem coloca tudo em jogo em troca do sucesso e reconhecimento? Uma boa questão. Eu próprio não sei, que já tive que fazer sacrifícios bastantes, pessoais, porque há um momento na vida em que nós percebemos que estamos numa estrada em que já não há um caminho para trás, só há já um caminho para a frente, e percebemos que, uns mais cedo, outros mais tarde na vida, quando tomam certas opções, que neste momento
ou arriscam tudo, ou param onde estão, porque já não há forma de voltar atrás. E quem está de fora vê isto com facilidade, mas quem está de dentro não. Porque dar às vezes um salto na vida, por um projeto, seja ele político, de natureza ideológica, seja ele social, religioso, etc., às vezes implica que o caminho não se regressa para trás. Tal como o Adrian Leverkusen sabia que não voltaria atrás naquela escolha. E eu acho que na vida das pessoas, muitas vezes nós somos deparados com isto, que é, se eu avançar agora por esta estrada, eu sei que já não vou conseguir voltar atrás. Isto levar-me-á ou ao sucesso, ou à morte, ou, enfim, outras coisas. Ou piores ou melhores. Mas não há volta atrás. E a realidade humana é muito confusa nestes casos. Eu já a experienciei, claro, em menos escala do que o Adrian Leverkusen, e certamente em menos escala do que os alemães nos anos 30, mas é uma questão que eu próprio coloco, que é, eu tenho seguro para mim que também abdiquei de várias coisas pelo sucesso profissional, político, etc. Aliás, o estarmos aqui mostra que arriscamos, mas ao mesmo tempo há um momento em que temos que perceber se estamos dispostos ou não a um pacto definitivo, um pacto derradeiro, porque pode levar à alienação, conforme dizia. E essa linha entre o pacto e o compromisso e a alienação / obsessão doentia podem ser às vezes paredes meias com a entrega que fazemos. Eu diria que toda a vida de um político que queira efetivamente mudar o sistema, como é o meu caso, é vivida sempre no limbo entre o compromisso, a entrega e um risco muito grande de alguma alienação e de algum desprendimento para com todo o resto, com consequências familiares, pessoais, económicas, de todo o tipo. É muito importante manter sempre esta linha. E nesse livro, o Adrian Leverkusen perdeu claramente essa linha. Entrou numa lógica em que era o tudo ou nada. Aí sim, muito ligado ao projeto nazi dos anos 30 na Alemanha, mas que tem, de facto, podemos fazer um comparativo com a vida, em geral, das grandes opções que fazemos. E eu acho que uma lição que fica do livro de Thomas Mann é que o humanismo ainda vale a pena, ou seja, que vale a pena termos valores um pouco superiores. Eu, no meu caso, sou uma pessoa religiosa, mas mesmo que não fosse, eu acho que o que deriva do livro de Thomas Mann é quando o compromisso se torna cego, o desejo de sucesso se torna cego e o fanatismo se torna o único passo, a única opção de cada dia. Pode haver um sucesso temporário, mas a médio prazo o resultado será a morte, a destruição nossa e dos que estão à nossa volta e do mundo em geral. Portanto, eu acho que acaba por ser um livro, é uma espécie de um Nobel da Paz este livro, porque descrevendo um projeto demoníaco, transmite-nos uma mensagem, que é cuidado, porque há uma linha a partir do qual, se passarmos, é muito perigoso, porque não podemos voltar atrás e podemos colocar todos os que estão à nossa volta em sofrimento. Pronto, num âmbito mais pessoal, se não quiser responder, não há problema nenhum, mas se o André, se tem uma situação em concreto, um exemplo em concreto, queira dar, se não quiser. Sobre sentir uma situação onde já não há retorno. Sim, já não há retorno, até não diria, pronto, estar a alma de para conseguir uma coisa, mas isso nunca daria. Sim, mas eu nunca faria. Não há retorno, sim, uma situação não há retorno, sim. Eu não acredito em projetos de super-homem. Eu não acredito. Isto não é nenhuma crítica. Eu não acredito em projetos que começam no homem e que absolutizam a humanidade. Acho que são perigosos. Aliás, os grandes projetos totalitários do século XX são perigosos porque perdem a referência totalmente externa ao homem. O homem é o início e o fim, é o alfa e o ômega. E, portanto, isso torna as vontades e as opções do homem como único absoluto. Portanto, eu não acredito nisso. Agora, de facto, vários momentos e decisões políticas que tomei, sabia que não havia caminho para trás. E sabia também que a estrada que estava à minha frente era muito estreita e que provavelmente poderia levar os outros a um sofrimento significativo. Olha, quando saí do PSD e decidi começar um projeto como este, sabia que estava abdicado de muita coisa, sabia que ia chocar muita coisa e tinha até dúvidas que a sociedade portuguesa estivesse preparada para um projeto como o Chega. Hoje tenho a certeza de uma coisa, não há volta atrás nisto. Para mim não há volta atrás, mas houve um momento que eu tive que decidir se avançava ou se não avançava. Porque quando nós começamos um projeto desta natureza, e o Chega tem uma natureza muito presidencial, neste momento sou eu o presidente e portanto assenta muito sempre na figura do presidente, um dia será de outro e sentará certamente na figura desse presidente. Quando nós iniciamos um projeto desse que transformou a sociedade portuguesa, hoje não há dúvida, os grandes debates que há na sociedade sobre racismo, sobre violência policial, sobre segurança, sobre a organização do Estado, sobre os privilégios e sobre a construção do próprio sistema democrático, a nossa quarta república, nós hoje sabemos que o caminho que temos já não tem volta atrás. Eu digo isso muitas vezes aos meus mais próximos. O nosso caminho já não tem aqui caminho para trás. Só há um caminho, é continuar e ganhar ou perder. Portanto, vamos ganhar ou perder. De alguma forma,
isso eu também percebi como uma aposta total. Mas sem comparação ainda assim com a aposta do Adrian Leverkusen, porque eu não fiz nenhum pacto com o diabo, no máximo fiz um pacto com os portugueses, e vou até onde eles quiserem. Agora, é um dos exemplos, a estrada é curta e já não há caminho para trás. Eu na minha vida tenho noção que já não há caminho para trás. Não vou sair daqui e voltar a uma vida normal a dar aulas, ou a ser inspetor, ou consultor, como se nada disto tivesse acontecido. Não creio sequer que a sociedade me permitisse isso. Não creio sequer que, para mim, em termos de consciência, fosse possível que eu me sentisse bem com isso. Cá também é essa questão. Às vezes eu digo à minha mulher que um dia vou deixar isto tudo e a gente finalmente vai conseguir ter tempo para podermos fazer coisas, e ela não acredita. E é verdade, e tem razão, porque eu também não consigo. Para mim isto tornou-se um projeto de ganhar ou perder. E temos que ir até ao fim. Às vezes nos comícios digo que havemos de conseguir ou vou morrer a tentar. E acredito mesmo que é assim. Pegando nessa nota, no livro também transparece um pouco esta ideia da femme fatale, que acaba por ser a responsável de Leverkusen contrair a doença. Mas ele está perfeitamente ciente que aquilo vai acontecer. Ele quase que quer. Há um desejo de uma certa autodestruição. Sim, sim. O que é que o André acha que motiva alguém a querer isto, a querer a sua autodestruição? Pegando também um pouco nesse tema de não há volta a dar, isto agora só para a frente é que podemos andar. Pois, há um momento em que o Adrian Leverkusen ficou convencido que só com sofrimento, com a doença, é que conseguia ser genial. E isto não é novo na história, nós tivemos vários casos destes. Tínhamos escritores que achavam que só alcoolizados é que conseguiam ter criatividade e gênio. Tivemos, já nos anos 80 e 90, indivíduos que entendiam que só se contraíssem HIV voluntariamente podiam ter uma vida sexual completamente livre e despretensiosa e, portanto, completa. Em termos de psicologia humana não é novo. O que é belo e complexo no livro de Thomas Mann é que ali o que ele faz é dizer: eu vou ficar doente, e atenção, estamos nos anos 30 e 40, a sífilis matava, tanto que a neurosífilis, que é o que acaba por lhe acontecer, afeta a mente e destrói e cria processos de loucura. Portanto, é uma espécie de doença degenerativa. Ele sabia que isso lhe ia acontecer e ainda assim optou por isso por causa de 10 anos de genialidade, porque estava convencido. No livro não se explica muito bem para quê, mas aí percebe-se a tal intervenção do diabo, em que o diabo lhe diz: se tu tiveres esta doença, se tu a contraíres voluntariamente, se tu te entregares a mim, vais ser gênio, vais ser o maior do mundo durante 10 anos. Por isso é que eu disse que havia aqui também uma espécie de sub-referências religiosas. Não sei se vocês são religiosos ou não, mas há uma parte em que o diabo leva Jesus ao topo em Jerusalém e olha para Jerusalém e diz-lhe assim: estás a ver tudo isto? Tudo será teu se prostrado me adorares. E Jesus diz, como é sabido, afasta-te de Satanás. Mas também aqui isso acontece, que é o diabo diz-lhe: tudo isto pode ser teu se te sacrificares a mim. E o sacrificar-se a ele é entregar-se à doença. Este processo no livro é mitificado e é exponenciado, mas eu acho que diz muito da realidade humana e diz muito sobretudo dos projetos mais fanatizados, quer de vida, quer políticos, em que há um momento que há o risco das pessoas abdicarem da sua vida, sabendo que aquele vai ser o resultado, e mesmo assim entram num processo de espiral autodestrutiva porque preferiram ter aquele pequeno momento, aquele pequeno tempo de supremacia. Isso é muito curioso, saber que há pessoas que arriscam 10 anos de glória para uma vida completamente destruída. Por isso é que eu digo, era um tratado de psicologia que era preciso estudarmos, não só do Thomas Mann e do Adrian Leverkusen, mas do próprio nazismo dos anos 30, porque houve um momento, a partir de 40, 41, que a maior parte deles sabia que o fim da guerra estava evidente e que o resultado ia ser aquele. Portanto, havia ali um processo de autodestruição também consciente, e isso é muito interessante de ser estudado. Thomas Mann. Do autor do livro, sim. Numas palestras nos Estados Unidos em 1938, The Coming Victory of Democracy, ele referiu: eu devo reconhecer com pesar que quando era mais jovem partilhei esse perigoso hábito do pensamento alemão que considera a vida e o intelecto, a arte e a política como mundos totalmente separados. A minha questão é se o André concorda com esta confissão, digamos assim, do autor, de que de facto isto não são domínios separados e fazem todos parte do mesmo domínio, e como é que o André vê estas questões, se de facto há uma separação entre estes domínios ou se é tudo relevante? Eu concordo, eu acho que é tudo relevante, eu concordo com ele, porque
um dos grandes erros que nós cometemos no século XX, todos, Portugal também, mas uma grande parte das nações europeias, foi entendermos que a política podia ser um projeto completamente autónomo da vida. Ou seja, o projeto político está acima da nossa realidade enquanto seres humanos. Isso levou às grandes tragédias do comunismo na Rússia e nos países de leste, levou às tragédias do nazismo e do fascismo na Alemanha e Itália, porque a ideia foi sempre de que o projeto político pode ser completamente diferenciado da nossa realidade humana, da nossa realidade cultural e até daquilo em que eu acredito. O que significa que basicamente eu posso ser um criminoso tremendo, mas quando chego a casa posso ser um pai de família normal, como todos os outros, e ter a minha vida à parte normalmente, porque uma coisa é política, outra é a vida. Aliás, nos julgamentos de Nuremberg, muitos dos nazis que foram ali julgados disseram simplesmente com uma tranquilidade enorme que estavam a cumprir ordens. Muitos deles voltavam para casa e eram excelentes pais de família, companheiros e companheiras. Isto significa que quando nós começamos a compartimentar e dizemos, ok, uma coisa é a minha vida política, outra é aquilo em que eu acredito, outra é a minha vida pessoal, enquanto ser humano, outra é a minha família, e tudo isto é tudo muito compartimentado e eu sou obrigado a escolher um em detrimento do outro, na minha opinião, leva a verdadeiras tragédias, porque absolutiza o cenário político, absolutiza a ideologia e desvaloriza a humanidade. Eu acho que a gente nunca deve fazer isso. Há erros que se cometem, mas eu acho que a grande lição que nós tiramos do século XX e que o Chega tenta transportar também para a realidade é que a humanidade tem que ser sempre a nossa referência em qualquer projeto político. Nunca podemos cair na tentação de dizer que este projeto é tão importante como é o Chega, como todos os outros. Este projeto é tão importante que é muito superior à minha vida, à sua, porque isso é o início dos projetos totalitários, dos projetos que desvirtuam a dignidade da pessoa humana. Portanto, eu concordo com o Thomas Mann nisso. De facto, ele tinha acreditado num momento, eu não sei se ele foi nazi num determinado momento ou não, eu penso que isso não está esclarecido na história, pode ter sido nos anos 20 ou 30, muita gente foi, na Alemanha. Não sei se ele foi ou não, se é isso que ele quer dizer com essa conferência, mas há uma coisa que eu concordo com ele, quando compartimentamos vida, política e outros compartimentos da vida, geralmente dá um erro tremendo, dá uma tragédia enorme. Portanto, eu acho que o ideal é termos esta capacidade de simbiose, de termos sempre presente que eu, por ser líder político, eu por estar à frente de um projeto político, não deixo de ser humano, não deixo de ser homem, no meu caso, ser humano, estar nesta realidade, de ter uma família e de ter que lutar pelos que me são mais próximos, de ter amigos, de ter mulher, de ter ou não filhos ou netos e ter que cuidar deles. Quando nós perdemos este referencial de agregação, tornamos-nos autómatos absolutos. Eu acho que isso é muito perigoso. Muito obrigado. Obrigado, foi extraordinário, obrigado. Que também gostou muito. Na OSE Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas. Sempre com a melhor assistência técnica. OSE Energia, a energia que aproxima Portugal.